Boa tarde, internautas conectados aqui no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, sempre aqui na companhia do editor de esportes do Diário da Manhã, Igor Pereira. Boa tarde, Igor. Tudo bem? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os internautas conectados no Facebook, né? O assunto é muito Copa do Mundo, mas a gente tem que lembrar que tem Série B também, né? E os goianos estão todos aí em ação e ontem a galera fez bonito, então assim, vamos dividir um pouquinho dessas atenções aí, Copa do Mundo, Série B, e vamos tocando o barco. É isso aí, a Série B não para, né? Durante a Copa do Mundo, diferentemente aí do Campeonato Brasileiro da Série A, e o Goiás foi até o estado de Santa Catarina e venceu aí a equipe do Avaí. Um jogo muito difícil aí para o Goiás, mas o que vale é os 3 pontos, né, Igor? Sim, e o Goiás que recuperou assim a sua maneira de jogar, o seu ritmo de jogo, muito com o Ney Franco, né? O Ney Franco deu outra cara para o time do Goiás. Ontem ele tinha vários desfalques, né? Inclusive o Carlos Eduardo, que foi para o futebol do Egito, que foi uma das maiores transações, inclusive, da história do Goiás. E mesmo assim ele colocou um esquema ousado, com um volante só, né, o João Afonso. E aí Felipe G2, Renato Cajá, Felipe Garcia, Michael, Thiago Luiz, surpreendeu, colocou um time bem ofensivo, né, um time muito ofensivo para jogar fora de casa contra o Avaí, que é um time que estava no G4, inclusive, né, e acabou saindo. E conseguiu um belo estilo de jogo, conseguiu dominar o jogo e ganhou com o golaço do Michael, né, que é um jogador que com o Hélio dos Anjos praticamente não tinha oportunidades. O Hélio dos Anjos era um treinador que inclusive queimava muito o Michael em entrevista coletiva, falava que era um jogador que não tinha fundamento, que não tinha disciplina tática e tal, tinha aquele estereótipo que o Michael era peladeiro e não sei o quê. E o Michael que foi um cara que foi queimado pelo Hélio dos Anjos, e o Ney Franco veio e deu moral para esse jogador. Tá ensinando muito a esse jogador, que realmente é um jogador que a gente conhece a história, né? Que não teve muito tempo de categoria de base, jogou muito no futebol amador. E o Michael tá crescendo muito com o Goiás. E não só ele, o time do Goiás inteiro. Então o Ney Franco tem todos os méritos. Ontem o Michael fez um golaço, né, no contra-ataque, puxado pelo Felipe Garcia, que era outro jogador que com o Hélio dos Anjos estava praticamente descartado. O Goiás estava querendo inclusive devolver ele. Thiago Luiz também. Pro Japão, Thiago Luiz. Então assim, o Goiás tem tudo para se recuperar dentro da Série B, já deixou a zona de rebaixamento para trás e quem sabe, se conseguir engatar uma sequência, assim como o Atlético engatou, que a gente vai falar daqui a pouquinho do Atlético, e o Vila também manter a regularidade, esse Campeonato Brasileiro Série B tem tudo para os 3 times brigarem até o final por um acesso. Aí se vai conseguir ou não é outra história, mas eu acho que o Goiás tem tudo para emplacar uma sequência e brigar. A gente tem que enaltecer o trabalho do Ney Franco, né? São 5 jogos sem derrota, alternando em vitórias e empates. Então essa arrancada já começou assim para sair da zona, né? Agora falta uma arrancada mesmo aí para alcançar o G4, já que esse é o objetivo do Goiás. E todo mundo sempre falou nisso. Mesmo enquanto o Goiás estava na zona de rebaixamento, muitos jogadores e até mesmo o pessoal do Goiás falava que o grande objetivo é mesmo o acesso, né? Vamos torcer, né? Assim, para nós, né, cronistas e até para os torcedores, né, que claro que cada um vai torcer para o seu time, né, é muito difícil até aquele torcedor de futebol goiano fora da crônica. É importante ter todos os times brigando, quem sabe a gente possa ter 2 ou quem sabe os 3 times da Série A ano que vem, o que é um pouco mais difícil. Ninguém aqui está secando nenhum time goiano. Quanto melhor os times goianos estiverem, melhor para nossa classe também, né? Claro, sem dúvida. Agora assim, a gente sabe que o Fortaleza está muito forte, o Curitiba ganhou ontem também, assumiu a 2ª colocação, é um time de camisa muito forte, e tem outros times aí surgindo, também o Figueirense é um time que está acostumado a subir para a Série A, né? Então assim, vai ser muito difícil, vai ser muito disputado, mas quem sabe aí a gente possa conseguir aí. Mas assim, tem tudo, essa Série B, ô Zé, ela tá das mais equilibradas de todos os tempos, tirando Fortaleza, que deu uma disparada, mas que eu acho que também vai oscilar, porque é normal oscilar no campeonato de 38 rodadas. O Curitiba ficou muito tempo fora do G4, entrou agora. Então vai ser um campeonato muito equilibrado. E o Goiás tem tudo para entrar nessa briga também.
é tão equilibrado esse Campeonato Brasileiro da Série B que o Atlético Goianiense venceu ontem a equipe do Boa Esporte e, se não me engano, está em sexto, é o sexto colocado e só não está no G4 devido aos critérios de desempate. Somente os critérios de desempate que deixaram aí o Atlético fora da zona aí do G4. E o Atlético, que era esperado essa vitória, né? O Boa Esporte faz uma campanha muito ruim. Sim. O Atlético se aproveitou e, apesar que trocou o técnico, o Boa Esporte agora o técnico é o Ney da Mata, esperava-se uma recuperação aí da equipe mineira, mas o Atlético Goianiense aí venceu a equipe do Boa Esporte com o gol do Renato Kaiser, esse que vem jogando muita bola, né? E também gol de Bruno Santos. Sim, 2 jogadores que estavam no banco de reservas, é bom ressaltar, né? E o Cláudio Tencati acabou dando oportunidade, sacou, ele tinha problemas no ataque, né? Do Júlio César, do Brandão, mas na lateral esquerda foi por opção técnica, né? Ele sacou o Mascarenhas e voltou o Bruno Santos e os 2 jogadores deram a resposta, né? Esse jogo o Atlético tinha que vencer de qualquer jeito, né? Que o Boa Esporte, ele é um doador de pontos nessa Série B, né? O Boa Esporte só conseguiu uma vitória na Série B até agora, que foi justamente em cima do Goiás, né? Então, assim, esses são pontos que o Goiás vai lembrar dele até o final da Série B, né? Que podem fazer falta. Então, o Atlético fez o dever de casa dele. Também vem conseguindo a sua sequência e está ali encostadinho no Vila Nova, né? Atlético em sexto, Vila Nova em quinto. Atlético entra na briga também. Não tem grandes jogadores de maneira individual, falando assim, né? Não tem jogadores assim que chamam atenção dentro da Série B individualmente, apesar do Júnior Brandão ser um dos artilheiros do campeonato, mas mesmo assim é um time que está armando um coletivo forte. Muito mérito também do Cláudio Tencati. A gente pode dizer, Zé, já falando um pouquinho do Vila também, que os 3 times goianos, eles estão bem treinados. Isso a gente tem que ressaltar. Inclusive, o Tencati e o Emerson Maria já estiveram ali na corda bamba. Ainda bem, né? que a direção do Atlético não mandou embora o Cláudio Tencati. Sim, e do Vila também. Do Vila, Emerson Maria também. Porque o Vila ficou 7 jogos sem ganhar. E isso é muito... a gente tem que fazer uma autocrítica também, nós como cronistas, né? Porque a imprensa pressiona muito e o Estival Martins até ressaltou, falou, não existe pressão para o Emerson Maria aqui dentro do Vila Nova, existe fora, que é a imprensa, a torcida, e as 2 diretorias tiveram a paciência necessária e os 2 treinadores estão dando a resposta. Então, assim, a gente não tem times excelentes aqui, nenhum dos 3 são times excelentes, que tem craques, tem jogadores de alto nível, que se destacam, diferenciados, mas são 3 times que estão, à medida do possível, muito bem treinados. O Brasileirão Série B está tão disputado, Igor, que o 8º colocado, que é a Ponte Preta, tem 18 pontos. O primeiro clube que abre a zona de rebaixamento é o CRB com 15. São 3 pontos de diferença entre um time que está beirando a zona de classificação, o G4, e um time que já está ali na zona do rebaixamento, no Z4. Muito disputado mesmo. E hoje tem jogo do Vila Nova. O Vila Nova enfrenta o Londrina, no estádio de Serra Dourada, às 20h30. Londrina que não faz uma boa campanha, né? O Londrina está com 16 pontos ganhos, na 14ª colocação. Vila Nova vencendo aí, assume a vice-colocação. Um jogo chave para o Vila, né? Um jogo chave para o Vila. Perdeu temporariamente a sua vaga no G4, né? Está em quinto, mas está completando a rodada ainda, né? Então, vencendo, volta ao G4, assume a vice-liderança. E o Vila, que vem de 2 vitórias fora de casa, né? E agora tenta voltar a vencer dentro de Serra Dourada, né? Dentro de Goiânia. Porque a última vez foi na 5ª rodada contra o Goiás. De lá para cá não conseguiu mais vencer em Goiânia. Empatou com Fortaleza, perdeu para CSA, empatou com o Atlético, teve outros tropeços aí. Então fundamental o Vila voltar a vencer aqui em Goiânia, né? Voltar a exercer o seu mando de campo. Porque fora de casa, ele até vem conseguindo resultados interessantes. Resultados muito bons mesmo. Perde ponto dentro de casa e consegue recuperar fora. Se conseguir fazer os pontos em casa e fora, aí o Vila tem tudo aí para conseguir o seu tão almejado acesso. E falando um pouco do time do Vila, né? O Vila que
que perdeu, entre aspas, o Felipe Silva, mas que não é tanto uma perda assim, né? Porque o Felipe Silva não vinha jogando nada pelo Vila, 7 jogos, nem um gol, muito lento. É um centroavante muito grosso, né? Mas assim, é um jogador que a principal qualidade dele é o empresário. Porque realmente é difícil de entender, não é um jogador que não apresentou absolutamente nada no Vila Nova, conseguiu aí uma transferência para a Coreia do Sul. Com certeza ele vai ter um bom salário lá, né? Senão ele nem iria. Não vai ser um salário milionário e tal, né? Mas com certeza vai ser uma oportunidade para ele de jogar num futebol que é pouco desenvolvido, mas que paga bem. Será que lá ele dá conta de fazer gol? Ah, sei lá, futebol sul-coreano o nível é muito baixo, né? Então, o time que ele vai não é um dos times tops da Coreia do Sul, o Gwangju, mas às vezes ele pode, se não conseguir jogar, pelo menos vai ganhar um bom dinheiro lá, né? Então, já tá bom pra ele, porque realmente aqui no Vila não apresentou nada. Fez um bom contrato, tava bom demais pra ele. A única coisa boa que ele fez pelo Vila foi sofrer um pênalti e infelizmente o Ala Mineiro perdeu diante do Fortaleza, né? Que era para ser uma vitória muito importante pro Vila Nova, teria colocado lá em cima, né? E aí o Vila tem esse problema no ataque, hoje no lugar do Felipe Silva pode jogar o Ramon, que seria um substituto natural, ou o Emerson Maria pode colocar ali o chamado falso 9, né, que seria ou o Elias ou o Alex Henrique. O Emerson Maria que não quis divulgar, o Emerson Maria nunca divulga a escalação, né, quase nunca. Foram poucas as vezes que ele divulgou a escalação antes de um jogo, então tem essa dúvida no ataque. Eu penso que o Elias, como falso 9, ele jogou muito bem nesse Campeonato Brasileiro Série B, quando jogou ele e o Ala Mineiro. Mas não seria o Ala Mineiro mais atacante que o Elias? Eles invertem muito, né? Mas ele não fica com um posicionamento fixo. Mas eu vejo o Elias com a maior capacidade de finalização, de presença diária do que o Ala Mineiro. Mas com certeza, porque o falso 9 permite isso, né? Você não tem um jogador fixo ali. Então você pode até surpreender o adversário assim, né? Uma hora vai o Elias, uma hora vai o Alan, uma hora volta o Elias para armar a jogada. Mas eu penso que o meu feeling, pelo que eu já vi, ele vai colocar o Elias. Não sei as condições físicas do Elias, né? Que ele está voltando de lesão. Talvez ele coloque o Alex Henrique ou o Ramon, mas penso que por opção técnica seria o Elias. Porque as melhores partidas do Vila Nova na Série B, inclusive, foram quando jogaram Elias e Ala Mineiro juntos. Você falou de jogador de destaque, esses dois ali no Vila Nova são diferenciados, assim, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que os dois juntos ali, o Vila tem muito a ganhar, muita qualidade técnica, né? E tomara que a torcida do Vila Nova vá ao estado de Serra Dourada hoje, né? Por mais que amanhã aí tem a Copa do Mundo, o pessoal tá meio esquecido aí do Campeonato Brasileiro. Será que tem um público bom hoje no Serra Dourada? Eu acho assim que o público que o Vila vem colocando nos últimos jogos é entre 4 mil e 5 mil pagantes, né? Eu acho que se tiver esse público, eu espero mais ou menos esse público. 4 mil. Se for menos do que isso, eu acho que decepciona um pouco. Mas dá para entender, justamente por causa disso que você falou, porque muita gente está envolvida com a Copa do Mundo, amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, que a gente vai falar, obviamente, daqui a pouquinho. Mas assim, eu acredito em um público de 4 mil. Espero que possa dar, porque 4 mil já é um público razoável, né? Digamos assim, já dá para a torcida empurrar o time e tal. E ainda mais que o Vila vem dessas 2 vitórias fora de casa. Hoje é dia 5, o pessoal já recebeu. Tem 3 semanas que o Vila não joga aqui, né? Porque tá jogando uma vez por semana e jogou duas vezes fora de casa. Então, assim, esses fatores eu acredito em um público entre 4 mil e 5 mil. Para mim seria um público razoável. A torcida está com saudade de ver o Vila aqui, sem dúvida, aqui em Goiânia, né? Falar de Copa do Mundo, é difícil mais falar de outro campeonato durante a Copa do Mundo que não seja Copa. Nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem um jogaço. Uruguai e França, e ainda não se sabe se o Cavani vai para o jogo. Hoje o Maestro Tavares ali, ele tentou dar uma despistada. O que você está esperando para esse jogo, Igor? Olha, Zé, eu acho assim, essa questão específica do Cavani, eu acho que ele não joga. Lesão muscular ali, na panturrilha, 5 dias para recuperar, eu nunca vi isso. Então, não joga, pode esquecer, não vai jogar.
Eu acho que assim, seria uma surpresa muito grande se ele aparecesse em campo, ainda mais que ele não treinou nos 2 dias, então ele não pode ter certeza que ele não tem condição nenhuma. Hoje ele trabalhou à parte, né? Fez um trabalho à parte. Fisicamente, né? Não trabalhou junto com o pessoal, com o elenco, eu também acho muito difícil. Mas a mãe do Cavani disse que o pessoal tá achando que ele não vai jogar, mas que ele tem muita fé. Eu acho que seria um risco muito grande, inclusive dele entrar em campo e sair com 15 minutos de jogo. Então eu não acredito que ele vá pro jogo, não. O Uruguai perde muito com isso, né? Perde demais. Porque o time do Uruguai é muito dependente de Cavani e Suárez. Os outros jogadores claramente não acompanham o nível técnico dessa dupla de ataque, que para mim talvez seja até a melhor do mundo em conjunto, mas a gente vê o jogo do Uruguai, o Uruguai praticamente não tem jogada pelo meio de campo, né? Ligação direta do Godin com o Cavani, e bola corrida e joga neles que eles resolvem. E o Uruguai acabou chegando assim na Copa do Mundo. O Uruguai não apresentou um grande futebol, né? Então, e com a ausência do Cavani, que foi para mim o melhor jogador contra Portugal, eu acho muito difícil que o Uruguai ganhe. Mas a Copa do Mundo vem demonstrando várias surpresas, né? Mas para mim a França tem um favoritismo até amplo para vencer o Uruguai numa faixa aí de 70-30. Eu vi muita gente dizendo que com o Cavani achava que o Uruguai seria até favorito, apostando no Uruguai, né? Mas sem o Cavani realmente fica muito difícil, até porque o Cavani vem jogando mais futebol do que o próprio Suárez nessa Copa do Mundo. Isso sem dúvida nenhuma. O Cavani vem jogando muita bola e parece que o Uruguai ele não vem formando um jogador de lado, né? O futebol do Uruguai é sempre muito pelo meio ali, volante, pegador e jogador de ataque ali mais centralizado. Não tem uma opção para jogar num esquema tático diferente, mudar o esquema, colocar o Suárez sozinho na frente. Então o Uruguai não tem um time muito forte, fica muito complicado. Por outro lado, a França tem Mbappé, tem Griezmann, tem Pogba, é um elenco recheado ali de estrelas e demonstrou contra a Argentina, né? Tem tudo aí para garantir ali seu lugar na semifinal e possivelmente enfrentar o Brasil, né? Brasil que joga também sexta-feira às 15 horas. E aí eu acho que vai ser um jogo até um pouco mais equilibrado, apesar de eu também destacar o Brasil como favorito, né? Vai ser o jogo mais difícil que o Brasil vai enfrentar até o momento, né? Contra a Bélgica. A Bélgica que vem fazendo uma boa Copa do Mundo, apesar de ter pegado adversários frágeis na primeira fase e ter passado um sufoco diante do Japão, né? Que a gente tem que destacar isso também. Mas pelos jogadores que tem individualmente, né? Que é o De Bruyne, Lukaku, Hazard, o Kompany na defesa, o Witzel. Então, assim, por esses jogadores... cria uma expectativa muito grande, né? Cria uma expectativa muito grande de ser a sensação da Copa e tal. Mas eu acho que o Brasil, Zé, vem numa crescente muito boa. O Brasil vem numa crescente muito boa. Desde o primeiro jogo contra a Suíça, que foi um jogo difícil, que de lá para cá, o Brasil a cada jogo ele apresentou um pouco mais. Apesar de ter passado sufoco contra a Costa Rica, jogou bem o segundo tempo, pressionou a Costa Rica, conseguiu a vitória nos acréscimos, mas o segundo tempo inteiro contra a Costa Rica foi bom. Contra a Sérvia, evoluiu novamente, apresentou um pouco mais, e contra o México apresentou ainda um pouco mais. Então, assim, a cada jogo, desde o primeiro, o Brasil vem melhorando o seu rendimento. E o Neymar também, né? Que o Neymar, o melhor jogo do Neymar foi contra o México. E contra a Sérvia o segundo. Nos 2 primeiros ele realmente não foi bem, mas ele vem crescendo. E essa crescente é importante, que é o que o Tite vem ressaltando, né? Porque, por exemplo, a França vem oscilando, e o melhor jogo dela foi contra a Argentina também. E a primeira fase foi um pouco difícil. Então, eu acho que Brasil e França, eles estão no movimento certo, que é de crescente. A Espanha oscilou, acabou caindo. A Alemanha oscilou, acabou caindo. A Argentina oscilou demais, acabou caindo. Brasil e França são, para mim, as únicas 2 seleções que vêm crescendo gradativamente. Infelizmente estão do mesmo lado, podem se enfrentar na semifinal, né? Eu acho assim, o Brasil, dentre todas as seleções que são favoritas aí ao título, é o que tem o melhor conjunto. Individualmente, eu vejo a Bélgica do mesmo nível do Brasil, jogador individual. Kompany, Vertonghen, Vermaelen, Courtois, Witzel, Fellaini, De Bruyne, Hazard, Mertens, o Lukaku, são todos jogadores de grande nível, jogam
jogam junto com esses jogadores do Brasil. O De Bruyne joga junto com o Gabriel Jesus, são jogadores que estão nas ligas mais principais, mais importantes do mundo. Mas eu acho que, conjunto, a seleção brasileira tem mais que todos esses. Acho que o Tite ali fez um trabalho. Lembrando que a grande sensação da Copa, que é a Croácia, nos amistosos o Brasil venceu com facilidade, inclusive. Com tranquilidade. Não sofreu sustos. Né? Não sofreu susto. Então, assim, o Brasil realmente está com... Lembrando que tem a volta do Marcelo, né? O Marcelo que é importante. Individualmente, talvez assim, Marcelo, Neymar, eles se sobressaem ali no mundo inteiro. Acho que são os melhores das suas posições. Principalmente na questão ofensiva. Ofensiva. Então, são jogadores tecnicamente ali que desequilibram para o time brasileiro. Mas, por exemplo, até a França mesmo, o Deschamps é um técnico que é muito criticado, tem um estilo meio Dunga, é muito comparado ao Dunga, porque é um cara que parece que não aproveita toda essa geração que tem nas mãos e complicam, às vezes, um pouco os jogos. Então eu vejo o Brasil até mesmo superior à Bélgica, e se enfrentar a França, tecnicamente é um jogo muito duro, né? Muito igual, mas eu acho que o que pode fazer o Brasil ser campeão da Copa do Mundo é realmente o conjunto. A seleção brasileira parece que está focada realmente nesse título, e todo mundo ali muito confiante. Acho que o Brasil, principalmente a partir de agora, é o grande favorito ali a ser campeão do mundo. Mandar aqui um abraço para o André Costa, que está acompanhando a gente aí, fotógrafo de mão cheia. Esse é bom. Trabalhou aqui no Diário da Manhã, inclusive, amigo nosso. Está acompanhando o esporte na rede, ligado aí. Copa do Mundo, todo mundo ligado, né? Todo mundo acompanhando. É isso aí, um abraço aí, André Costa. A parte triste é essa do Bélgica e França, tá do mesmo lado do Brasil, né? Seria muito mais... a impressão que eu tenho é que as quartas de final e a semi vai ser mais difícil do que uma possível final pro Brasil. Sem dúvida. Se você pegar, acho até interessante isso, né? Se você pegar os 4 do lado do Brasil, que é Brasil, Bélgica, França e Uruguai, e colocar os 4 do outro lado, que são Inglaterra, Suécia, Croácia e Rússia, eu acho que os 4 times de cá, todos eles são melhores que os 4 times de lá, se você colocar no papel, né? Então, assim, acabou sendo uma ironia do destino, né? Mas por quê? Porque do outro lado da chave era teoricamente esperado a Espanha, que não foi. Deu zebra. Era esperado a Alemanha, que não foi. Era esperado a Argentina, que se classificasse em primeiro, que a foi o caso... A Alemanha era do lado do Brasil, né? Ia enfrentar nas não, mas se a Alemanha se classificasse em primeiro, estaria do outro lado. Que foi o caso da Suécia. É verdade. Se a Alemanha se classificasse em primeiro, ela estaria no lugar da Suécia. Verdade. Se ela se classificasse em segundo, ela pegava o Brasil, que foi o caso do México. Se a Argentina se classificasse em primeiro, ele estaria no lugar da Croácia. Então, assim, a chave de lá poderia ser forte também. Só não foi porque a Argentina, a Alemanha e a Espanha não chegaram. A Rússia venceu a Espanha nos pênaltis. Exatamente. Né? Então, o duelo esperado das quartas seria Espanha e Argentina. Só que eles não chegaram. E aí acaba sendo Rússia e Croácia. Tanto que antes da Copa, antes da Copa não, olha, a partir das oitavas, quem despontou nas casas de aposta como favoritas foram o Brasil e a Espanha. Seria uma final, né? Seria uma final, justamente. Muita gente já colocava a Espanha, inclusive eu, erroneamente, já colocava a Espanha como finalista. Ou poderia ser um Brasil e Alemanha, um Brasil e Argentina. Sim. Mas a partir das oitavas ali, o Brasil sempre esteve na frente, como grande favorito, e era seguido de perto ali pela Espanha, porque a Espanha já teria um caminho muito mais fácil do que o Brasil para chegar até a final, né? E essa Croácia é um grande destaque aí na Copa do Mundo, né? Conseguiu avançar nos pênaltis, tem um time bom, né? Não é qualquer seleção que tem um Rakitic do Barcelona, um Modric do Real Madrid, um Perisic da Inter de Milão, um Mandzukic da Juventus. Principalmente do meio para frente, reserva, tem bons jogadores. O Kovacic, que é um 12º jogador do Real Madrid, ele é reserva da Croácia. Então, tem bons jogadores, né? Tem bons jogadores, tem um bom elenco, mostrou isso diante da Argentina, né? O jogo que fez contra a Argentina, e para mim, eu tô apostando muito que ela possa ser uma finalista, né? Acho que do lado de lá, provavelmente, na minha aposta, a semifinal será Croácia e Inglaterra. Inglaterra não me
mostrou nada de diferente. Exatamente. Contra a Colômbia mesmo, um jogo ruim, muito Depende ruim. muito do Harry Kane, né, que inclusive é o artilheiro da competição com 6 gols. 3 deles de pênalti. 3 de pênalti, mas é um bom centroavante, muito bom, né? Inclusive teve o Rafael van der Vaart, o holandês, né, que fala do Harry Kane, que os dois jogaram juntos, eu não vou lembrar o time, mas talvez na Alemanha, não sei, e ele começou muito tarde, né, a jogar futebol profissionalmente, o Harry Kane, e o Van der Vaart falava que ele era muito grosso, que não sabia dominar uma bola. Foi no Tottenham, verdade, no Tottenham, quando o Van der Vaart foi do Real Madrid pro Tottenham. Dizia que o Harry Kane era muito grosso, não sabia dominar uma bola. Eu achei o centroavantão, né? E hoje, essa semana, o holandês publicou nas redes sociais que hoje ele realmente é um dos melhores atacantes do mundo aí. E que ele não entendeu que ele estava evoluindo, que ele já era pior do que aquilo há uns 3 anos atrás, que naquele período ele estava em evolução. E hoje ele está no auge da carreira, né? É um grande centroavante. Mas assim, a seleção inglesa sofre de um problema muito complexo, né? Que o campeonato inglês é o mais forte do mundo, é a liga que mais contrata jogadores, e muitos jogadores da seleção inglesa são até reservas dos seus times. A maioria. O Sterling, por exemplo, que é o camisa 10 ali da Inglaterra, ele é reserva. Ele foi contratado do Liverpool para o Manchester City e ele é reserva no Manchester. Se você for pegar os times de destaque da Inglaterra, os grandes destaques da Inglaterra são de fora da Inglaterra. Isso. O time daquele top 5, top 6 que mais tem jogadores da Inglaterra é o Tottenham. Que se você for comparar com o Manchester City, com o Manchester United, ou até mesmo o Chelsea, né, o Liverpool, é um time abaixo, né? Se você for pegar o City, do meio para frente, só tem jogadores de fora. O United é a mesma coisa. Então, assim, o futebol de seleção ele é muito diferente do de clubes, né? Então, o fato da liga inglesa ser a mais forte do mundo não quer dizer que a seleção da Inglaterra seja uma das mais fortes. Né? Muito pelo contrário. Tanto que a nossa aqui no Brasil, é uma liga comparada com as outras fraca, né? E a seleção brasileira é formada sempre por estrangeiros, né? Estrangeiros que jogam fora do Brasil. E 6 jogam na Inglaterra. A Inglaterra é o país que mais fornece jogadores para a seleção brasileira. O William, Gabriel Jesus, Fernandinho, o Ederson. É uma galerinha boa. Firmino, Liverpool. Verdade. E essa Rússia, hein, rapaz? A Rússia tá nessa empolgação, conseguiu tirar a Espanha. Eu acho que já chegou onde tem que chegar. Acho que a Croácia, por mais que a Croácia tenha decepcionado um pouquinho nas oitavas, né? Acho que a Croácia vai dar um chega na Rússia e falar, calma lá que já foram longe demais. Sim, a Croácia é favorita, mas a Espanha também era, né? Sim. Então, assim, a Rússia adotou um esquema ali que é retranca total e força da torcida e empurrado pela torcida. Eu acho que a Rússia pode ser o Once Caldas da Copa do Mundo, né? O Once Caldas que na Libertadores de 2004 era um time que jogava só retrancado. Classificou aos trancos e barrancos pro mata-mata da Libertadores. O Peñarol em 2011 também. E aí esse time entrou pra história, porque se você for pegar a campanha do Once Caldas em 2004, empatou a maioria dos jogos em 0-0 e venceu nos pênaltis. Tirou o Cruzeiro, tirou o Santos, o São Paulo e venceu o Boca Juniors na final. Se não me engano, quase todas as passagens nos pênaltis, empatando jogos de 0-0 ou 1-1. Então, assim, e foi uma zebraça, né? Eu acho que a Rússia pode, até por ter essa questão da motivação da torcida, ela pode surpreender. Mas eu acredito que a Croácia é a favorita. Quando a Rússia assume esse papel, ela já começa o jogo com um resultado que lhe agrada, né? Sim, o empate já começa, o 0-0 já começa lhe agradando, porque se conseguir alguma coisa no contra-ataque tá bom, se for pra prorrogação tá bom, e for pros pênaltis melhor ainda. Eu acho que se falasse pro Vladimir Putin lá, pros russos, vamos disputar só os pênaltis, vocês querem? Tá aceito, vamos disputar só os pênaltis, tá bom. Então a Rússia é a franca atiradora, né? Mas, claro, a Croácia continua a favorita, mas já que ela surpreendeu a Espanha, pode surpreender a Croácia também. Tipo assim, a Croácia vai ter que mostrar futebol, uma coisa que a Espanha não fez. Vamos ver se a Croácia mostra futebol e consegue vencer a Rússia no campo, ou nos 90 ou nos 120 minutos. Quem também, na minha opinião, não vem mostrando futebol é a Suécia. A Suécia passou ali muito devido à falta de qualidade da Alemanha, né? A Alemanha
sofreu demais na fase de grupos, inclusive a Alemanha ganhou da Suécia, né? A Suécia não fez nenhum jogo bom, foi passando ali aos trancos e barrancos também. Individualmente, talvez tenha um Forsberg ali, que é um camisa 10, que joga na Alemanha, que tem alguma qualidade, mas vai enfrentar uma Inglaterra, por mais que a Inglaterra também tenha problemas, é um pouco mais forte do que a equipe sueca, né? Tem mais qualidade, tem mais recursos em campo. Mas assim, a Inglaterra vai ter que jogar mais do que jogou contra a Colômbia também, né? Vamos ver. Esses Rússia e Croácia no sábado, Suécia e Inglaterra também no sábado, Suécia e Inglaterra às 11 da manhã, Rússia e Croácia às 3 horas da tarde aqui no Brasil. É isso aí, bons jogos pra gente assistir, né? Principalmente amanhã, né? Amanhã, Uruguai e França, Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica eu acho que tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa Copa aí, um jogo bem aberto, muitos gols. Sim, tô apostando também no bom jogo. Mas já tô pensando lá na frente, já Brasil e França. Já essa é a minha grande, pra mim vai ser a final antecipada. Eu vi, né? Justamente, eu vi muita gente... Vai ser o jogo do ano, né? Sem dúvida. Muita gente ali acima dos 26, dos 27 anos, publicando nas redes sociais ali que não tem essa de rivalidade com a Alemanha, a rivalidade mesmo é com a França. A França fez a gente sofrer. Grande time. A França em 98 eliminou o Brasil, a França em 2006 lá do Roberto Carlos também eliminou o Brasil. Em 86 também. 86 também. Então tá pênaltis. Aqui, ó, tá engasgado e provavelmente vai ser o grande jogo da Copa do Mundo ali, Brasil e França, final antecipada. E depois de ganhar da França pode... não pode ser assim também, né? Mas é o que a gente analisa. Pode aqui, estourar o champanhe lá, o Neymar, todo mundo comemorar, porque se passar da Bélgica e da França, não é possível, Igor. Tudo é possível. Essa Copa do Mundo tá mostrando isso. Mas o que a gente analisa é isso mesmo. Quem passar de Brasil e França passa a ser o grande favorito a ganhar a Copa, né? Se perder, se o Brasil ou França, ou até mesmo o Uruguai, mas o Uruguai seria mais equilibrado, mas se Brasil ou França chegarem à final e não vencerem a Copa, vai ser realmente uma grande zebra. Mas é o que a gente analisa agora. Uma outra questão também, o Brasil seria o único time sul-americano ainda na competição. O Uruguai, a gente está colocando ele como uma zebra ali, né? Pode ser que passe da França, mas provavelmente não vai passar. Sobraria apenas o Brasil ali de representante da América, o resto ali todos europeus, né? Sim. Então, que é uma tendência da Copa também, né? Sempre foi. Mas talvez ali uma Argentina um pouco melhor. A Colômbia, Colômbia, torci muito para a Colômbia passar de fase. Infelizmente a Colômbia ficou pelo caminho, né? Imagina a final Brasil e Colômbia. Seria sensacional, seria maravilhoso o futebol sul-americano. Mas quem sabe numa próxima. Então a gente vai ficar por aqui, até a próxima quinta-feira. A gente volta ali com tudo sobre Copa do Mundo, como foram esses jogos. Quinta-feira que vem a gente vai estar comentando sobre essa final, né? Justamente. Porque nas semifinais serão na terça e quarta, e quinta-feira que vem a gente vai ter muito assunto. Muita coisa. A gente vai falar sobre as quartas de final, sobre a semifinal. E sobre a final. E sobre a final, que a gente espera que o Brasil esteja lá, né? A nossa torcida é essa. Até quinta-feira que vem. É isso aí, galera. É isso aí.